mas ele nunca chamou nenhum deles dos mais importantes, porque havia homens importantes, clérigos, sacerdotes. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos em Sua presença nesta manhã. Vamos nos apresentar a Ti mais uma vez, neste dia que é o dia do Senhor, para nos reunirmos, adorar ao Senhor, meditar em Sua palavra, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Já que estás aqui esta manhã em nosso meio, pedimos que abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Faça uma obra em nossa vida hoje. O que nós estamos necessitando, precisando. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Precisamos ser alimentados pelo pão da vida, Cristo Jesus. Só isso nos dará força para caminhar neste deserto que estamos caminhando. O que mais queremos daqui, Senhor? Não podemos esperar nada deste mundo. Só o Senhor que tem coisas para nos dar. E eu sei que o Senhor tem tanta coisa boa para teus filhos. Nós possamos aproveitar o máximo. O que tem neste mundo é só ilusão. Só coisas que não podem satisfazer a alma de um filho de Deus. Por isso estamos só temporariamente aqui sobre esta terra. Mas nossa cidadania é outra. Nossa saída é só para cima. E é isso que nós estamos aguardando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que devemos fazer, Pai. Nos alimente com este pão hoje. Saímos daqui como Elias saiu da presença de Deus e caminhou 40 dias com a força daquela comida que veio do Senhor para ele. Eu sei que se também esse pão vier para nós, nós caminharemos muito longe, iremos longe. Por isso nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado e que o Senhor continue ao nosso lado. Nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes
pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar, meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a porção de sua palavra em nossos corações. Realmente Deus, Ele tem uma maneira diferente de agir. A maior dificuldade para os primeiros discípulos pregarem a palavra, o Evangelho, a mensagem de Cristo, foi porque eles tinham que abordar os judeus e pregar o Cristo crucificado. E toda vez que ele chegava, dizia: vocês precisam receber Cristo, aquele que foi crucificado. Os judeus diziam assim: mas como que vocês querem que nós aceitemos esse Cristo? Porque a própria lei nossa diz que quem vai na cruz é maldito. Então vocês querem que nós aceitemos um maldito? Quer dizer, nós vamos aceitar uma maldição para nós? Isso se tornou um escândalo para os judeus. Por isso que Paulo diz escândalo. Porque ficaram uma coisa esquisita. Como que vocês querem que nós aceitemos uma coisa que é maldito? Que tudo que vai na cruz é maldito. Não é isso que a lei dizia? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então vocês querem que nós aceitemos o maldito? Não dá. Aí se tornou um escândalo. Se vai pregar para os gregos, eles tinham que pregar o Cristo que morreu e ressuscitou. Aí os gregos, que eram muito entendidos, inteligentes e sábios, disseram: não, isso não cabe na nossa mente. Morrer, ressuscitar, isso é uma loucura que vocês estão pregando para nós. Aí Paulo disse assim: por isso que as minhas palavras não foram para vocês, a mensagem que eu estou pregando não foram com palavras persuasivas de conhecimento, mas foi na demonstração do poder do Espírito Santo. Foi a única coisa que quebrou, que entrou, que conseguiu entrar, porque o Espírito Santo começou a fazer prodígios e maravilhas, levantando o coxo da Porta Formosa, porque você vai ver que o coxo não queria ser curado, nem Pedro queria orar pelo coxo. Pedro queria orar na igreja e o coxo queria esmola. Ele estava satisfeito em receber um dinheiro todo dia e estava feliz por aquilo, não queria ser curado. Mas o Espírito Santo queria fazer uma obra, aquilo era interesse divino. Então, na hora que o coxo estende a mão, o Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas a fé de Jesus Cristo, diz o profeta, veio sobre Pedro e veio sobre o coxo. Pedro não estava esperando que fosse feito o milagre, ele estava entrando para orar, mas foi uma coisa que era iniciativa divina. O Senhor queria fazer um reboliço ali para que a palavra entrasse. Ele disse: olha para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas espera aí,
Aí ele sentiu na hora que a fé de Jesus Cristo desce e faz um rebuliço. Mas eu tenho uma coisa aqui dentro que está borbulhando. Me dá a tua mão, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquilo se tornou algo poderoso. E eu creio que quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Ele não depende de se o homem quer ou não quer, o que está achando ou não está achando. Deus não está nem interessado nisso. Quando Ele quer, Ele faz. É Ele que é o soberano, é Ele que faz as obras. Louvado seja Deus. Mas nesta manhã, eu quero me deter Eu me lembrei de uma mensagem que o profeta pregou e eu fiquei pensando nela todos esses dias, já que nós estamos em fim de ano, e fim de ano todo mundo fala em Natal, e eu lembrei da mensagem Por que a pequena Belém, que foi pregada pelo profeta. Por que a pequena Belém? Por que foi escolhida a pequena Belém? E lendo essa mensagem a gente descobre tantas coisas maravilhosas, porque Deus é um ser que ele é estranho, ele é um ser raro, e ele faz as coisas de maneira totalmente diferente do que aquilo que a gente imagina. O profeta chega a dizer assim: o que nós fazemos grande, Deus chama aquilo de loucura. O que nós colocamos em tanta honra, Deus diz que aquilo não é bom. E o que nós estamos pensando, isto não é bom, Deus vai lá e glorifica aquilo. Deus tem uma maneira diferente de agir do que nós pensamos. Ele é raro nestas coisas, ele é sobrenatural, ele é infinito para nós que somos finitos. Então, muitas coisas que Deus fez, ou que está fazendo e que vai fazer, é incomum para as pessoas. Elas dificilmente vão entender Deus. Por isso que ele não é compreendido. Até o profeta pregou uma mensagem com o título Deus sendo mal entendido, porque dificilmente as pessoas vão pensar. Veja só, Deus resolveu chamar um homem para que pudesse dar entrada, para que fosse o precursor do Senhor Jesus. E ele vai, muitas escolas tinha Israel, como a escola Shammai, a escola Hillel, que eram grandes escolas formadoras de homens, estudantes da Escritura, mas Deus não chama dessas escolas. Ele pega um pequeno menino de 9 anos e separa ele e manda ele para o deserto. E este foi João Batista. E o que é que a Bíblia fala de João Batista? Se você olhar em Mateus 3, versículo 4, você vai olhar um homem que não chama a atenção de ninguém, que a Bíblia diz assim sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 4. Deixa eu ver o que diz aqui. É a palavra do Senhor Deus. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Quem olhasse para ele disse: esse é um homem estranho, esquisito, totalmente diferente das outras pessoas. Quem olhasse dizia: o que será esse homem? Deve ser um mendigo ou alguma coisa qualquer. Um homem que vivia no deserto, talvez, não sei se penteava o cabelo, se tinha pente, talvez não tinha, talvez tomasse banho não todo dia. Quem olhasse para ele era a figura mais esquisita que tinha. Mas Deus chamou ele. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, como nós já lemos esse versículo, presta atenção nesse versículo de Lucas 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites,
e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Deus passou por cima de tantos homens importantes, tetrarcas, governadores, passou até por cima do pastor presidente da igreja em Israel, que era Caifás, passou por cima do pastor vice-presidente de Israel, vamos dizer, que era o mais importante de Israel, que era Anás, mas a palavra de Deus não veio a nenhum deles, mas vai e visita João lá no deserto. Era com ele que estava a palavra do Senhor. Deus é um Deus estranho. Você está vendo isso na Escritura? Ele era um homem que não tinha uma pregação eloquente, ele falava de machado, de árvores, de cobras, serpentes. Era essa, ele observando a natureza, ele tirava suas pregações. E ele pregava com aquilo que ele tinha lá no deserto. Mas a unção de Deus estava sobre ele na beira daquele rio Jordão, que atraía as pessoas para si, não é? Para ouvi-lo. Por quê? Porque a unção de Deus estava nele. Deus tomou aquele homem simples, sem educação, não passou nem um dia numa escola, e ainda que ele era o maior, Jesus disse, entre todos os profetas. Para os homens ele não era nada. Mas Jesus disse, se vocês quiserem saber, não houve homem neste mundo maior do que João Batista. Não foi Jesus que disse isso? Então você vê que Deus tem uma maneira de ver diferente do que as pessoas veem. Para os homens, dizemos, João Batista não é nada. João Batista, coitado, é um camarada que está meio louco pregando lá na beira do Rio Jordão. Mas Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve homem maior do que ele. E você vê quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Me aponte um milagre feito por João Batista. Nenhum. Ele não teve condição de fazer um milagre, porque o ministério dele não era aquele, mas tinha uma coisa, ele levava todas as pessoas a Cristo. Tudo que ele fazia, ele apontava para Cristo. E a maior atitude que João Batista tinha era que se humilhava. Ele dizia assim, eu só posso, no máximo, é batizar vocês com água, mas está vindo um aí que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me abaixar e nem amarrar, nem desamarrar a correia das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vem e batizará com Espírito Santo e com fogo. E é importante que ele cresça e que cada vez mais eu diminua. Oh, meu Deus! E quando Jesus chega, que ele identifica Jesus, e que ele batiza Jesus, e que começa o ministério de Jesus, aí o ministério de João começa a definhar, desaparecer, não é? E você não vê mais João Batista em cena, porque ele era o precursor. Deus preparou ele 30 anos. 30 anos Deus preparou para usar apenas 6 meses. Foi o máximo do ministério dele, 6 meses. E Jesus disse que não houve homem maior do que João Batista. Por quê? Porque é diferente. Hoje os homens que Deus usa fazem milagres, mas não levam as pessoas a Cristo, levam as pessoas em torno dele. Não é verdade? Porque utilizam aquilo que não são deles, que são os milagres, e Deus opera os milagres através deles, e eles esquecem de levar as pessoas a Cristo. Eles trazem as pessoas em volta dele. João não fez um milagre, mas levava as pessoas a Cristo Jesus. Tanto é que no dia que Jesus passou, isso está em João capítulo 1, versículo 29, que ele passou, que João disse, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele perdeu membros da igreja dele. 2 membros saíram. Um deles era André, irmão de Pedro, que era discípulo de João Batista, deixou João Batista e seguia a Cristo Jesus. Que grandeza está no homem, né? Aleluia. Muito bem. Então veja, quando Jesus escolhe os seus discípulos, havia muitos homens mais qualificados para a obra, para fazer a obra do que aqueles discípulos.
mas ele nunca chamou nenhum deles dos mais importantes, porque havia homens importantes, clérigos, sacerdotes, homens educados, homens renomados, mas o profeta diz, ele nunca o chamou. Ele tomou pescadores, coletores de impostos e assim por diante para enviar a sua mensagem. E ele sempre fez isto e continua fazendo isso. Nos dias de Noé, Deus chamou Noé. Quem que era Noé? Um simples fazendeiro. Nos dias de Moisés, que Deus escolhe Moisés, quem era Moisés? Quem era este Moisés? Um escravo, desertor, fugitivo, 40 anos no deserto, e Deus observando ele se desfazendo de tudo que ele tinha aprendido até então. Nós não estamos fazendo apologia à ignorância, de maneira nenhuma, mas eu estou mostrando que Deus é um Deus raro. Porque quando Moisés se enche da sabedoria do Egito, dos 7 anos até ele se tornar adulto, aprendendo todas as ciências, tudo que tinha do Egito, quando ele saiu para fazer a obra, o que é que aconteceu? Ele matou um egípcio que estava ferindo, estava brigando com um escravo judeu. Por quê? A própria Bíblia diz que a letra mata. Ele não conseguiu fazer obra nenhuma. Quando ele conseguiu sair com a sabedoria do Egito, agora eu vou libertar o povo, só produziu morte. Mas quando ele vai para o deserto, que ele se desfaz 40 anos para tirar tudo da cabeça dele, que agora ele não sabia mais nada, aí Deus disse, agora você está pronto para fazer a minha obra. E apareceu para ele na sarça ardente e disse, agora você vai. O que é que você tem na mão? Senhor, eu não tenho mais nada, a única coisa que eu tenho é essa vara torta. Então é isto mesmo, você vai desse jeito e você vai agora libertar o meu povo. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 20, a Bíblia diz assim, e Moisés levava na mão a vara de Deus. Não era mais a vara de Moisés. Aquele pau, vara, torta, não era mais de Moisés. Mas quando ele saiu obedecendo o que o Senhor disse, já era a vara de Deus. E foi com aquela vara que as coisas foram acontecendo. Deus é um Deus estranho nas coisas dele, mas ele vai trabalhar sempre desta maneira. Deus não vai mudar a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de fazer as coisas. Amém? Então veja, Deus escolheu Noé, Moisés. Deus escolheu os discípulos que eram homens simples. Amém? E eu quero chegar aqui, porque quando Deus vai para escolher na casa de Jessé, quantos filhos Jessé tinha? Pelo menos uns 7 filhos ele tinha. Mas você vê que tinha um que não era bem visto. Ele não estava na casa, vivia pelos campos. Porque as tarefas que davam para ele, já que ele era feinho mesmo, vai para o campo, vai cuidar de ovelha, não fica nem aqui, e ele gostava daquilo. E os outros que estavam lá tinham aparência, tinham as condições físicas para ser um rei. Tinha todas as qualificações externas que os olhos humanos podem olhar. Confundiu até o profeta Samuel. E o profeta sai com a motolia de azeite, e quando chega na casa de Jessé, que ele olha o primeiro, ele disse, não tenho dúvidas, este é o que o Senhor escolheu. Deus disse, opa, espera aí. Tu olhas a aparência, mas eu não olho a aparência, eu olho o coração. Não é este aí que eu tenho. Louvado seja Deus. E aí passa o primeiro, passa o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e você vai ver que passaram todos. E ele vai dizer assim, e agora? Acabaram-se os mancebos? Ele disse, mas eu não estou enganado, Deus me mandou aqui. Ele disse, não, rapaz, mas tem um, mas nem adianta chamar ele, porque não vai ser esse, com certeza. Manda chamar, porque eu não vou sentar na mesa antes que eu faça o que Deus mandou fazer. E vão atrás de Davi lá no campo, não sei onde ele estava, a que distância. Vai um mensageiro e diz, Davi, você precisa comparecer imediatamente. Ele diz, mas eu? E a Bíblia diz que ele era ruivozinho e só diz assim, de boa aparência. Mas estava ali treinando com a sua funda, cuidando das ovelhinhas, tirando da boca do leão, matando o urso, defendendo as ovelhas do Senhor. Ele estava na vontade de Deus. E quando ele chega dentro da casa de Jessé, que ele pisa, aleluia, o Senhor disse, é este, não tenha dúvida, pode colocar o azeite sobre ele, e derrama azeite na sua cabeça, e dali em diante a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se apossou dele. Deus tem uma maneira diferente de agir. Por quê? Quando você vê que Jesus vai nascer, Deus olha, e ele diz assim, pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, veja só,
Veja só como Deus é. O que é que ele diz através do profeta Miqueias? Vamos ver Miqueias capítulo 5, versículo 2. Jonas Miqueias, está aqui. A Bíblia diz, deixa eu ver. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que é que significa a palavra Belém? Ela é derivada de três, ela é dividida em três. Bet, El e Elém, que é a parte final. Bet é casa, El é Deus e El é pão. Então Belém significa casa do pão de Deus. E como é que Belém foi formada? Belém foi formada de uma maneira mais esquisita que você pensa. Para nós pensarmos em Belém, nós temos que pensar em Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta que morava onde? Em Jericó, numa cidade amaldiçoada, maldita. Morava ali. Mas quando os mensageiros de Deus chegam, ela creu na mensagem da hora. E seguiu a receita que os mensageiros deram. Você quer ser salva? Quero. Você não quer morrer? Não. E a minha família também. Então coloca toda a família dentro de casa e pendura o cordão de escarlate na janela. E quando nós viermos, Deus vai olhar para você e vai poupar a sua vida. Como é que eles falaram isso? Eles eram simplesmente espias, mas ali estava Deus trabalhando. E as palavras daquele homem não foram umas palavras simples. Deus toma a palavra de um homem, pendura um cordão de escarlate. Ora, eles estavam falando segundo a palavra, segundo a direção de Deus. Porque quando Israel sai do Egito, para ser salvo, para escapar, também eles puseram na verga da porta o sangue. E aquele escarlate vermelho, aquela fita, aquela pequena fita simbolizava o sinal, o sangue vermelho. Aleluia, louvado seja Deus. E ela creu na palavra, pendurou a fita. Ora, meu irmão, quem vai garantir que ela não ia morrer? Quem ia garantir que ela não ia perecer? Mas ela tinha que crer naquela palavra, porque ela sabia que aqueles homens eram de Deus. A única coisa que ela disse, eu sei que vocês são povo de Deus. E tudo que vem acontecendo, nós estamos acompanhando. Onde vocês vêm passando, Deus vem dizimando as nações na frente de vocês e vem dando vitória para vocês. Não são esses muros que vão impedir de vocês entrarem aqui. Não são essas muralhas, não são esses soldados que vão impedir de vocês passarem por cima de nós. Mas eu não quero morrer. Então coloca o cordão, então eu coloco, glória a Deus. E todos nós sabemos que quando o muro cai, a casa de Raabe ficava em cima do muro, mas a parte do muro para o lado direito caiu, a da esquerda caiu, mas a parte que a casa de Raabe estava não caiu, conforme a palavra que eles tinham dado, pequenos espias, homens simples, mas ela creu na palavra do Senhor. É importante nós crermos na palavra do Senhor. Amém? Então ela escapa crendo em sua palavra, mas era uma prostituta, e a família dela também foi salva. O resto da cidade pereceu, morreu. Josué passou o fio da espada em tudo, até nas crianças, mas Raabe ficou e sua família ficou. E nós sabemos que a Bíblia diz que ela casou com um general do exército de Israel, chamado Salmão, e casou com ele, e ele disse, vamos sair daqui, porque essa cidade, o nosso símbolo do Espírito Santo, que é Josué, amaldiçoou esta cidade, então nós não vamos ficar aqui, vamos embora. E eles saem dali e vão para um pequeno lugar, e ali eles fundam Belém. E eles casaram e tiveram um filhinho. Como era o nome do filho de Salmão com Raabe? Não, Boaz. Quem é Boaz? Morava em Belém. Vocês sabem a história do livro de Ruth. Ficou um fazendeiro muito grande, num campo de cevada, de trigo, plantando, e ele é um tipo de Cristo. Isso dá uma outra pregação muito grande, para lá sobre Noemi, como um símbolo de Israel, que sai, que vai fazer uma viagem, não é? De Israel se apostatando, mas traz uma moabita, uma gentia, não é? Símbolo dos gentios hoje, que Israel vira as costas, mas traz a Ruth, que está nos representando, e que casa
com Boaz, que é um tipo de Cristo, no campo e chega no campo da cevada, no campo da colheita. Isso é uma coisa muito forte e que dá uma pregação muito grande e muito boa. E todos nós sabemos, e Ruth vem ali, mas nós não vamos falar de Ruth, nós estamos falando de Boaz, que casa com a Ruth e aí tem um filho. Como é que chama o nome do filho de Boaz com Ruth? Obed. E depois de Obed vem Jessé, e de Jessé vem Davi. Então Davi nasce aonde? Em Belém. Por aí começa a diferença das coisas. Belém não tinha muita representação em Israel, era uma pequena cidade. Mas se você pensa em Belém, você vai pensando naquela região. Nós podemos passear em toda a Bíblia para ver a importância do que Deus é. Deus é muito raro nas coisas que Ele faz. Você sabe que quando nós pensamos em Belém, vamos fazer uma pausa aqui com as questões de Belém. Porque pense bem, Belém, a menor cidade. Mas agora voltemos um pouquinho atrás. Deus chama Abraão, e Abraão sai da Babilônia e vem para a terra prometida. Quando ele chega ali, ele estava ali na terra prometida, mas cheio de poceiros, inclusive ele estava no campo de Efron, perto ali das propriedades do grande Efron, isso está em Gênesis. Aí a Sara morre. Quando a Sara morre, o Abraão fica pensando assim, mas onde eu vou enterrar meu morto? E ele diz, eu preciso comprar uma terra. Efron gostava muito do Abraão porque via que ele era um homem de Deus, um homem muito correto, um homem muito justo. E o Abraão diz, Efron, me vende um pedaço dessa terra para enterrar meu morto? Vocês sabem dessa história. O Efron disse assim, não, Abraão, para que você precisa comprar minhas terras? Escolhe o lugar que você quiser, o tanto que você quiser, do tamanho que você quiser, eu dou para você e você enterra seu morto lá. Abraão disse, não, eu não quero dado, eu quero comprar. Mas o que é isso, Abraão? Eu sou seu amigo, você é meu amigo, o que você quiser aqui nesta terra eu dou para você porque você é um homem bom. Não, eu quero comprar, diga quanto vale aquele tanto ali que eu escolhi. E se que é entre mim e ti 400 ciclos de prata? Abraão vai lá, pega o dinheiro e paga centavo por centavo os 400 ciclos de prata e compra aquela terra de Efron. Efron com sua cabeça, eu não estou entendendo essa atitude de Abraão, mas Abraão sabia o que ele estava fazendo. Porque o eleito, ele age por revelação, ele não age de qualquer maneira. Tudo que o eleito faz, ele tem que ter a revelação na frente dele. Ele tem que ter a revelação do Senhor para fazer a coisa certa. Por que Abraão estava fazendo questão de comprar aquela terra? E lá ele vai, depois de comprado, ele faz a sepultura e enterra Sara ali. E aí ali ficou como um marco. Por que você diz assim? Quando Abraão morre, o Isaac vai lá e enterra o Abraão do lado de Sara. Por que Abraão estava com aquilo na cabeça? Ora, meu irmão, porque tinha um homem que tinha vivido há muito tempo atrás. E a história deste homem é o princípio da Bíblia, que este foi Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó teve um encontro com Deus de maneira sobrenatural, de maneira diferente, mesmo no meio daquelas tempestades de sua vida, sofrimento, lutas, perdeu tudo, perdeu a saúde, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, criticado, caluniado, quando ele pensa que tudo tinha acabado, ele olhava e via que Deus estava na natureza, porque ele olhava no tempo do frio, a vida da árvore descia para a raiz, e quem olhasse para a árvore dizia, pronto, morreu, acabou a árvore, ficou só, sem folha, ficou só ali os galhos secos. Diz assim, mas quando ele via que passava o frio, que o sol brotava de novo, a vida saía da raiz e voltava, e as folhas voltavam, e a árvore ficava mais bonita. E ele diz assim, tem uma esperança para a árvore. A vida parece que foi-se dela, mas eu estou vendo que não foi. Então, se há uma esperança para a árvore, tem uma esperança para mim também. Aleluia. E no meio da sua dor mais crucial, o que é que ele vê? Quando ele pensa que está abandonado, quando ele pensa que está sozinho, que tudo acabou, ele teve uma visão, porque ele era um profeta. E o que é que ele vê? Ele vê justamente Cristo, que era a coisa que mais ele anelava. A coisa que mais um judeu lá no Velho Testamento, ele queria ver Cristo. E quem quis ver? Ele vê Jesus.
sendo açoitado, caluniado, batido do mesmo jeito como ele estava sendo aqui. Ele vê Jesus apanhando, ele vê Jesus, as pessoas arrancando a sua barba, ele vê Jesus carregando aquela cruz e apanhando de chicote, e ele vê os homens colocando ele com os cravos, e ele vê ele sendo levantado, e ele vê ele morrendo, e ele fica olhando aquela visão deles tirando ele e colocando na sepultura, e ele disse, pronto, acabou. Mas quando ele viu, no terceiro dia, Jesus sai da sepultura. E quando ele tem a visão de Jesus sair da sepultura, aquela fé aumentou dentro dele, e ele grita, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por certo se levantará, e eu sei que também se os vermes comerem esta minha carne, não vai me aniquilar, porque eu sei que ainda na minha carne eu verei a Deus. E Jó foi enterrado ali. Olha só, e vem o eleito Abraão e olha para Jó e vê a vida de Jó e inspirou Abraão. E Abraão disse, eu sei que Jó foi enterrado aqui, porque Jó morava ali naquela região, na região da Palestina, era ali que Jó morava. Foi ali que Jó foi enterrado, e Abraão disse, então eu quero ser enterrado aqui. Porque se Jó foi capaz de um profeta ter a visão de o Cristo ressuscitado e que ele ia ressuscitar também e ver a Deus, eu quero ficar ao lado deste homem. Foi por isso que ele comprou o campo de Efron, e ele foi sepultado, diz o profeta, bem do lado da sepultura de Jó. Ele enterrou Sara, foi enterrado também, e você vai vendo que os que vêm depois, quando Isaac morre, fica velho e morre, os filhos vieram e enterraram ele do lado do pai. Amém? E os filhos de Isaac foram Esaú e Jacó. Jacó desce ao Egito como eleito, e a Bíblia diz que Jacó morre no Egito. Mas antes dele morrer, ele chamou José, meu filho, vem aqui, coloca a tua mão debaixo aqui da minha coxa, mas promete para mim, não me deixa ficar aqui neste Egito, não me enterre aqui. Pode ser longe como for, faça aí qualquer coisa, mas me leve e me enterre ao lado do nosso pai ali. Aleluia. E quando Jacó morre, o José faz aquele cortejo e vem de lá do Egito e coloca Jacó do lado da sepultura de Abraão. E você sabe que José se tornou governador do Egito. Ele morreu no Egito, foi sepultado no Egito, mas antes dele morrer, ele chamou o seu povo e disse, vem aqui, meus filhos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus prometeu ao nosso pai Abraão um dia que vai nos tirar desta terra. Nós só estamos aqui por um tempo, vai ser 400 anos, ele disse, mas um dia nós vamos sair daqui. Mas prometa uma coisa para mim, quando vocês levantarem os pés desta terra, vão lá na minha sepultura, tirem os ossos e levem embora daqui, e deixe lá ao lado de Abraão. Isso está na Bíblia. Por que este afã de todo mundo ficar do lado um do outro? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a revelação dizia que as primícias da ressurreição sairiam daquela terra, sairiam daquela região, sairiam de perto de Belém. É por isso que eu fiz uma pausa, porque Belém fica justamente naquela região. E você sabe que a primícia da sepultura, da ressurreição, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. É o que morreu e saiu da sepultura para nunca mais morrer, mostrando para nós que um dia sairemos também da sepultura, se nós chegarmos lá. Foi o primeiro molho que foi movido. Ora, meus irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Você vê que tudo tem uma visão, uma revelação. Nada na Escritura é assim. Então é aquela região, Belém. Belém está justamente neste lugar. Por isso que Jesus disse, contando uma parábola, que certo homem passou por um campo e ele viu um tesouro muito grande. E quando viu o tesouro que estava escondido naquele campo, ele deixou lá, foi lá e vendeu tudo que ele tinha. Voltou e comprou aquele campo. Porque tinha um tesouro ali. Foi o que nós fizemos. Por que você larga tudo? Por que você vai e vende tudo? Por que você se desfaz de tudo? Por que você deixou tudo para trás? Por que abriu mão de tantas coisas importantes? É porque você achou um tesouro em algum lugar. E você foi lá, vendeu, abriu mão e veio e adquiriu este tesouro que Deus deixou para você. Amém? Então veja, da onde é que vem Davi? Olha como Deus é. É daquela região, Belém.
É de Belém que saem as coisas mais importantes. Por isso que se Davi nasce em Belém, se Deus faz estas obras em Belém, se Jó estava olhando para aquela região, Abraão olhou para aquela região, comprou o campo naquela região, nada na Bíblia está por acaso, porque ali tinha algo importantíssimo. Então você vê que Davi veio de Belém, e da onde é que vem Jesus? Ele é a geração de Davi, ele é chamado o filho de Davi. Então, se Davi tem que nascer em Belém, Jesus também tinha que nascer em Belém, porque ele era a casa do pão. E onde é que o pão vai nascer? Tem que nascer na casa dele. Jesus não podia nascer em Nazaré, Jesus não podia nascer em outra cidade, ele tinha que nascer na casa do pão de Deus, porque Jesus é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está certo assim? Então você vê que as coisas são desta maneira, meus irmãos. Agora, por que Deus escolhe? É por isso que você percebe que Maria morava com José em Nazaré, grávida de 8 meses. E como é que a escritura vai se cumprir com uma grávida de 8 meses a 120 quilômetros de distância? Deus não deixa cair uma vírgula de sua palavra. É por isso que ele fala com César, manda ele baixar o decreto para cada um se alistar na sua própria cidade de origem. E não tinha que ficar, não importa se estivesse doente, aleijado, se estivesse grávida, não tinha problema, tinha que se cumprir, porque a palavra tem que se cumprir. Por isso que José faz aquela viagem tão distante, mesmo no lombo de um jumento. Foi difícil para José, vários dias caminhando com a sua esposa, mas Deus cumpre a sua palavra, porque ele tinha que nascer em Belém, não podia nascer em outro lugar. Amém? Isso é que nós temos que ter em mente. Agora, por que eu estou dizendo tudo isto? Por que nós temos que ver por que a pequena Belém? É porque Deus sempre vai escolher o pequeno. Deus sempre vai escolher o menor. Deus sempre vai dar a mão para aquele que se humilha. Por que o diabo foi colocado lá de cima para baixo? Por causa da exaltação do seu coração. Ele quis ser igual a Deus, se ensoberbeceu. Nós vimos isto numa das escolas dominicais passadas. E soberbeceu o seu coração, elevou-se o seu coração, e disse: serei semelhante ao Altíssimo. E todo aquele que se exalta será humilhado. E teve que ser jogado lá de cima, rejeitado, amaldiçoado e colocado por terra. Porque Deus não aceita esse tipo de coisas. Mas você vai ver qual é a atitude de Deus. É diferente de Satanás. A atitude de Satanás é elevar. A atitude de Satanás é colocar para cima, é se exaltar. E todos aqueles que vão por esse caminho, eles vão pelo mesmo rumo, se exaltando, achando que alguma coisa, estufando o peito, quando nós não somos nada. Mas a atitude de Deus é se humilhar. Ele desce, e desde o seu nascimento ele vai no lugar mais esquisito, no lugar que não era cheiroso, um lugar que não tinha um bom cheiro, era um lugar que tinha fezes de animais, é o lugar mais improvável. Ninguém naquela terra ia pensar que Deus estava dentro do lugar daquele. Se dissesse: olha, Deus está aí, mas aonde? Eles nunca iam procurar Deus no lugar daquele, mas era lá que Deus estava. Amém? E você vê que todos aqueles que seguem a palavra, eles vão no mesmo caminho. Eles têm que tomar o caminho da descida, como Deus tomou quando ele veio a este mundo. Agora, veja bem, você vai vendo o que aconteceu com um homem chamado Uzias. Vamos olhar 2 Crônicas 26:5. Só para nós aprendermos um pouco das atitudes de Deus. 2 Crônicas 26, versículo 5. Vocês já leram a história deste homem? Você está com a Bíblia aí, Guilherme? Leia o versículo 3 primeiro. 2 Crônicas 26, versículo 3 até o 5. Três a 5.
Olha aí. Nos dias em que ele buscou ao Senhor, nos dias que ele se humilhou ao Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Você vê que a prosperidade está associada com a humildade. Eu estou falando a prosperidade para Deus. A prosperidade correta. E você vê que ele, quando se humilhou, ele fez grandes coisas. Porque ele fortificou cidades, edificou cidades, ele pelejou contra os filisteus e Deus deu vitória para eles. Ele fez grandes inventos dentro de Israel, ele inventou máquinas que nenhum rei tinha construído até então. Ele fez máquinas de jogar pedra nos muros, que nenhum até então nunca tinha sido inventado. Isso para você ver como Deus foi com este homem. Enquanto ele estava humilde diante de Deus, ele preparou para os seus exércitos escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para atirar pedras. Então ele se tornou um homem muito poderoso, muito forte, abençoado. Não tinha outro rei semelhante a ele naquela época que tinha sido tão abençoado. Mas o versículo 16 diz que ele mudou a atitude. Veja o que diz. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vê? Começou a tomar atitude que não era cabível a ele, porque ele era apenas um rei. Ele não podia entrar no templo, oferecer sacrifício, porque isto era para sacerdote. Mas ele ficou tão poderoso que ele achou que não tinha limites para ele. Porque o sacerdote, a Bíblia diz, versículo 17, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei de Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ficou brabo, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Ficou indignado contra os sacerdotes. E indignando-se, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Que tristeza para a vida de um homem que se exalta o seu coração. Você vê que Deus não é assim. O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele levou-se o seu coração e disse: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. E quando ele começou assim, Deus o feriu. E ele foi morar no campo 7 anos, comendo capim, cresceram-lhe os pelos, as unhas cresceram, ficou fora da sua mente durante 7 anos, a Bíblia diz, até ele compreender que ele não era nada. E quando voltou à sua mente, que ele começou a dar glória a Deus, Deus o restituiu novamente ao seu lugar, dando de novo para ele a sua mente, dando de novo para ele tudo que ele tinha, até ele reconhecer que o Senhor era Deus. Eu creio que esse deve ser o caminho de cada um de nós, porque Deus vai e escolhe esta cidade, a pequena Belém. Se fosse aos olhos dos homens, tem que ser Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da adoração, é aqui que tem as grandes festas, mas Deus não pensa assim, aleluia. Deus escolhe sempre o menor. Por que Deus vai na casa daquele rapaz que
para combater contra os midianitas. O nome dele era Gideão, e quando ele está lá trabalhando, ele não estava preocupado se ele ia fazer alguma coisa, se ele ia ser alguma coisa, ele estava apenas querendo dar o sustento para sua família, porque os midianitas chegavam de surpresa, pegavam a plantação toda e levavam embora, e o povo estava com fome, e disse, eu vou me adiantar, eu vou procurar comida para minha família, e quando ele está lá malhando o trigo no lagar, o Senhor Deus chega com ele através de um anjo e fala, vai nesta tua força, varão valoroso. E uma das perguntas que Gideão faz é o seguinte, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque eu sou o menor na casa do meu pai, minha família é a menor no meio de Israel, a nossa família pertence à menor tribo dentro de Israel. Ele diz, então eu acho que eu sou o mais improvável. Mas o anjo disse, não, é você mesmo, Deus não erra o endereço, é o menor que Deus está procurando. E você vê que Deus vai agir sempre desta forma. Por que a pequena Belém? É porque Deus escolhe sempre o menor. Você vai ver que quando Jesus vai nascer, você vê que tinha tantas moças bonitas ali, tantas moças importantes e tantas moças que podiam ser, dizer, essa aqui é apropriada para isto. Mas Deus vai lá em Israel, na cidade menor que tinha, a mais improvável, a que não tinha fama, que era Nazaré, e vai naquela família daquela moça. Escolhe ela, é você mesmo que tem que ser. E o anjo disse, você é agraciada, o Senhor é contigo, Maria, não temas, porque foste achar-te graça aos olhos de Deus, agraciada para receber Cristo. E mulher na Bíblia tem símbolo de igreja, não é verdade? Não é? Você diz assim, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor disse para ela. E bendita é aquela igreja que recebe a palavra, porque ela é bendita entre as outras mulheres, entre as outras igrejas, porque recebe a palavra da hora, Cristo, e Cristo é formado dentro dela. Amém? E você vai vendo, meus irmãos, que Deus escolhe sempre o menor. Agora, Deus sempre envia o seu dom, mas os dons de Deus nem sempre são vistos e nem sempre são recebidos. Você olha que todo dom que Deus enviou não foi bem recebido na terra. Deus coloca o seu dom e as pessoas rejeitam a ele. Isso está nos profetas, você vê Elias sendo rejeitado, você vê Jeremias sendo rejeitado. A única vez que as pessoas reconheceram um dom de Deus na terra, o profeta diz que eles quase trazem o milênio. Quando foi? Quando Salomão estava sobre a terra. Ele tinha um dom que Deus tinha dado para ele, e aquele dom foi reconhecido por Israel. E quando o povo reconhece o dom de Deus, a prosperidade vem. Você vê que o reinado de Salomão não teve uma guerra, você não vê nenhum dia Salomão saindo com o exército para pelejar contra nenhum inimigo. Você não vê, Salomão não levantou uma espada, Salomão não fez uma guerra naqueles 40 anos do seu governo. Você vê as nações batendo continência para Salomão, mandando presentes todos os anos, respeitando o reino de Israel. Por quê? Porque o povo reconheceu o dom de Deus que estava nele. Quase que eles trazem um milênio sobre a terra, porque foi um reino de paz, de prosperidade. Por quê? Porque o povo reconheceu o dom que estava na terra. Isso é uma coisa boa, meu irmão. Por isso que quando você reconhece o dom que Deus deu para nós e mandou nesta geração, um dom, você começa a ser abençoado. Por que Israel recebeu a maldição e recebeu o castigo? É porque eles não reconheceram um dom. Deus deu o seu maior presente, o seu maior dom, que foi Jesus sobre a terra, e eles viraram as costas, não reconheceram. Isso trouxe prejuízo para Israel. 2000 anos de problema, sem terra, sem lugar para ficar, porque não reconheceram um dom. Mas você reconheceu o dom de Deus. É por isso que o Senhor disse, olha só em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, é a palavra do Senhor através de Josafá. E pela manhã cedo, 2 Crônicas 20, 20, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
É palavra de Deus? Claro, Deus não vai negar o que está escrito. Agora você vê, por que Deus tem sido com você? Por que você tem sido abençoado? Por que Deus tem sido contigo? Por que Ele te levanta? Por que Ele te coloca? Por que Ele te dá estas bênçãos? Por que você está bem, a sua família? Por que você vê Deus andando ao seu lado? É porque você tem cumprido isso aqui. Você tem crido no Senhor, nosso Deus, e tem crido no seu profeta. E Deus promete prosperidade para aquele que crer assim. Como é que Ele vai negar a sua palavra? Mas eu estou falando de verdadeira prosperidade. Que não é uma prosperidade fictícia, que eu estou bem, eu tenho a minha casa, eu tenho um carro melhor, mas a minha família, mas a minha vida, não é essa prosperidade real que Deus dá. Quando Deus dá uma prosperidade é para você ir bem, espiritualmente, familiar, financeiramente, porque Deus é um Deus equilibrado, Ele faz as coisas certas. É prosperidade de fato e de verdade. Você sente que Deus está com você, está com a sua vida, você se sente bem, você levanta, pensa em Deus, você ora e Deus vai contigo, te livrando, te protegendo, te guardando, estando com você no seu trabalho, você vê Ele na sua família, vê Ele dentro de casa. Essa é a verdadeira prosperidade que nós queremos. Amém? E você lê Mateus 10, 41, a palavra do Senhor nosso Deus, você vê Ele dizendo assim, 10, 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Você sabe o galardão que você vai receber, meu irmão? Você sabe o galardão que você vai receber. O teu galardão não será um galardão qualquer, porque aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, está garantido o seu galardão de profeta lá também. Quem disse isto? O Senhor Jesus. Há um galardão para nós que cremos nessa palavra, que cremos nessa mensagem. Você crê nisto? O que é que nós temos que fazer? É nos manter humildes. Se você é humilde diante do Senhor, você pode ter suas coisas, mas seja humilde, aquilo não tem que subir ao seu coração. Seja isto diante de Deus, e você vai ver Deus ir ao encontro de você, porque Ele vai sempre ao encontro do humilde. Ele vai defender sempre o humilde, porque a Bíblia diz que os humilhados serão, e os exaltados serão humilhados. Deus Ele não dá a glória dele para ninguém. O que é que nós temos que dizer? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tudo que eu tenho é o Senhor que me deu. Louvado seja o Senhor. Se Ele me deu, bendito seja o seu nome. Eu não tenho, a capacidade que você tem não é sua, é Deus que dá. Se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Se Ele não pregar aqui, ninguém pode pregar. É verdade? Se Ele não operar, ninguém pode operar. É Ele em tudo, em todos, Ele tem que ser o maior. Nós temos que ter a maneira como Jesus. Jesus só desceu, já nasceu no lugar humilde. Do lugar humilde, ele disse, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, não tinha mesmo, porque não tinha ninguém que recebesse sua palavra, mas hoje ele tem onde reclinar a cabeça, aleluia. Naquele tempo não tinha um corpo para receber aquela cabeça, mas hoje tem um corpo que crê, que ele é o cabeça, que nós cremos em sua palavra, e que ele pode vir tranquilamente, que nós dizemos amém para tudo que ele diz. Não é todo mundo que pode dizer isto. Só pode dizer isto o povo que crê em toda a palavra, que diz amém. A Bíblia diz assim, eu creio assim. Um povo que não discute com a palavra. Aquilo que Deus disse é aquilo que Ele queria dizer e pronto. Não precisa de interpretações, de dizer, não é bem assim, isso aqui é assim, isso aqui é para aquele tempo, isso aqui é questionável. Deus não quer pessoas assim. Deus quer pessoas que digam, o Senhor disse amém. É esse que Ele está com ele. Por que Deus veio com Noé? Porque Noé andava com Deus. Aquela geração toda foi rejeitada, questionaram a obra de Deus. Deus vir e ter que fazer um barco, dilúvio, isso nunca vai acontecer. Onde é que eles estão hoje? Mas Noé passou, aleluia, porque creu na palavra. Deus não vinha descer todo dia para falar com Noé, mas Deus disse uma vez, faz uma arca e um dilúvio virá. Pois não, Senhor, é para agora. É assim que Deus escolhe homens. Não vai escolher qualquer um que não vai obedecer, mas Ele sabe aquele que obedece e Ele chama esse para servir a Ele. Não temos como questionar isto. Amém? Eu quero ser esta pequena Belém.
E eu quero ser aquele pequeno lugar. É isso que eu quero ser. Não importa o que as pessoas digam ao meu respeito. Eu digo assim, eu não tenho nada aqui mesmo, não tenho. Nós não temos nada aqui. Tudo que nós temos vai passar, vai ficar, é para isso mesmo, né? É só para utilizarmos aqui por um período de tempo. Nós não temos nada. O único tesouro que nós temos é o Senhor, é sua palavra. Nós temos que nos segurar com Ele como nós podemos. Nós temos que crer nele de todo o nosso coração. Nós temos que ir, aleluia, porque nós temos que nos comportar como esta pequena Belém. Porque se Davi nasceu em Belém, que era um filho de Belém, Jesus nasce em Belém, e o profeta diz, todos aqueles que nascem na palavra, eles nascem em Belém também. E você nasceu da palavra do Senhor, você não é resultado de uma denominação, você é resultado da palavra, porque a única coisa que está formando filhos para Deus, verdadeiros e genuínos, é a palavra da hora, genuína e pura. Você não vem com cara de mistura de nada, você vem com a palavra pura do Senhor, então você nasceu em Belém também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós podíamos falar muitas coisas mais a respeito de Belém, mas o tempo não dá agora. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor pela obra que Ele tem feito. Que você possa permanecer nesta Belém. É ali que está o pão, ali que está o trigo, a cevada, é ali que está a obra de Deus, da sua vida. Você pode agradecer ao Senhor? Senhor, nós queremos lhe agradecer por ter nos trazido para dentro dessa Belém, que é a casa do pão. Nós não merecíamos isto, Senhor. Isso não nos faz melhores do que ninguém, mas o Senhor nos trouxe para esta Belém. Que o Senhor venha e nos ajude a nós permanecermos em Belém, nunca sairmos daqui, porque Davi reinou ali, Senhor, ficou um tempo ali. É certo que ele foi rejeitado por Saul. Saul correu atrás dele, caçando ele como um caça uma pulga, como ele disse, mas não conseguiu pôr as mãos nele, porque ele era ungido, porque ele tinha estado em Belém. E o homem que vem de Belém, ele não morre. Ele não é rejeitado, ele tem a unção de Deus sobre a vida dele. Aqueles que nascem em Belém, eles vencem, eles nasceram para vencer, eles vencem leão, eles vencem urso, eles vencem gigantes, porque eles foram chamados, programados para vencer. Quem nasce em Belém tem algo tremendo na vida dele. Ó Senhor, aleluia! É por isso que Jesus veio vencendo o diabo, Satanás, porque ele nasceu em Belém. E todo filho que nasce em Belém, ele é um grande vencedor. Nós somos vencedores desta era, porque nascemos em Belém. Nascemos da palavra, Cristo Jesus, na casa do pão de Deus. Nós não seremos derrotados nunca, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o seu nome para sempre. Continue nos dando esta vitória, que nós saiamos daqui conscientes, meu Deus, de não nos afastarmos deste lugar, que é o lugar onde nós somos alimentados, no lugar onde encontramos Cristo, a palavra, onde nós vamos adiante. Bendito seja Deus, e eu creio que não tem derrotados aqui esta manhã. Pai, nós queremos orar por esses pedidos, queremos orar pela família, Senhor, do irmão Guilherme, que está pedindo oração pela sua família, meu Pai, as suas tias, os seus tios, todos esses que estão, Senhor, aqui relacionados, que estão, Senhor, incluídos aqui. Nós queremos orar com o nosso irmão, para que Tu possas fazer uma obra nesta família. Tu podes te revelar, Tu podes revelar como o pão da vida, o Senhor da glória, para dar salvação, libertação, cura, para
para esta família. Nós oramos, Senhor, crendo que Tu és capaz de fazer isto, meu Deus. Senhor, 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 meu Deus, faça uma obra gloriosa. Senhor, o irmão Neri está pedindo oração também pela sua família, pela viagem de sua esposa, Senhor, que o Senhor possa levar a nossa irmã guardada debaixo de sua mão, possa trazê-la em paz e possa operar na família do nosso irmão de uma forma poderosa. Se há desejos nos corações, se há um fundo clamando por algo, é porque tem um fundo para responder. Se há preocupações aqui por famílias, por pessoas, é porque algo pode responder para eles. Se nós estamos clamando para um Deus a respeito de libertação e de salvação, é porque tem um Deus que pode salvar e libertar este que nós estamos orando por eles, meu Deus. Por isso nós colocamos esse pedido em Tuas mãos, que o Senhor possa permanecer conosco, andar conosco, dirigir a nossa vida, que o Senhor possa levar-nos em paz até os nossos lares, que o Senhor possa nos dar um dia abençoado em Sua presença, neste dia que é o dia do Senhor. Pois nós, Senhor, lhe agradecemos por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo.